Olá, estudantes! Vamos fazer mais uma resolução de exercícios envolvendo interação entre blocos e fios. Esse exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi retirado do livro Física Básica, dos autores Nicolau, Toledo e Ronaldo. Tá bom? Então vamos lá. O sistema representado na figura é abandonado sem velocidade inicial. Até aí, tudo bem. Os três blocos têm massas iguais. Essa informação é muito importante e muito valiosa. Eles têm massas iguais. Eu não sei quais são as massas deles, mas eu sei que a massa do bloco 1 vale M1, a massa do bloco 2 vale M2 e elas são todas iguais. Para não trabalhar com várias variáveis, vou chamar tudo de M. Então a massa do bloco 1, do bloco 2 e do bloco 3 vai valer M. Por quê? Porque elas são iguais. Os fios e a roldana são ideais e os atritos no eixo da roldana são desprezíveis. São também desprezíveis os atritos entre os blocos 2 e 3 e a superfície horizontal na qual estão apoiados. Maravilha, não tem atrito. Continua. O sistema parte do repouso e o bloco 1 adquire uma aceleração de módulo igual a A. Essa é a aceleração do bloco 1, que também é a aceleração do bloco 2 e do bloco 3, porque eles estão interligados. Após alguns instantes, rompe-se o fio que liga os blocos 2 e 3. A partir de então, a aceleração do bloco 1 passa a ser igual a A'. Ou seja, tenho duas situações nesse exercício. Existe uma parte 1, onde todos os fios estão ligados aos blocos 2, 3 e 1. Eu não sei porque eu falei assim nessa ordem, mas tudo bem. E tem a parte 2, que só o fio 1 e o fio 2 estão ligados. O cabo que une, né, o fio que une o bloco 3 ao bloco 2, ele é partido. Então eu vou dividir o meu exercício aqui em duas partes. O que ele pede como pergunta, o que ele quer saber a razão, a linha sobre A. Ele quer saber essa razão aqui. Então eu tenho que descobrir qual é o valor do A', qual é o valor do A, para eu poder resolver essa razão. Então vamos lá. Primeira coisa, como sempre em qualquer exercício de interação entre blocos e fios, a gente começa pelo diagrama de forças. Então, no bloco 1, tem o peso do bloco 1. Tem um fio ligado no bloco 1. Então tem a tração que eu vou chamar de tração 1, tá? Poderia dar outro nome, mas vou chamar de tração 1. No fio 2, como é a mesma corda que liga o fio 1 ao fio 2, essa tração também vai ser a mesma, tem o mesmo valor. Então é T1 também, mesma corda, mesma tração. No fio 2 tem uma outra corda ligada nele, vou chamar de tração 2 nessa outra corda e é a mesma tração que está lá no fio, no fio 3. Como é a mesma tração, também vou chamar de tração 2. Então, vamos lá para montar o nosso sistema linear agora. No corpo 1, antes de montar o sistema linear, já ia esquecendo, eu tenho que adotar um sentido para o meu movimento e um sinal. Então, tudo que vai estar da direita para a esquerda vai ser positivo. Tudo que tiver de cima para baixo também vai ser positivo, porque minha referência no movimento, de acordo com o exercício, é o bloco 1. Muito bem. Então, no bloco 1, peso de 1 menos tração 1, massa vezes a aceleração. Não vou chamar de massa 1, porque eu já marquei aqui, que como as massas são iguais, vou chamar tudo de M. No bloco 2, tração 1 menos tração 2 é M vezes A. E no bloco 3, só tem a tração 2, M vezes A. Meu sistema linear, vou somar agora
Tração 1 negativo com tração 1 positivo. Tração 1, 2 negativo com tração 2 positivo. Sobra o quê? Peso do bloco 1 é igual MA mais MA mais MA, 3 vezes MA. Beleza. M1 é a massa do bloco 1 multiplicado pela aceleração da gravidade, que é G. Daí, multiplicando M desse lado, multiplicando M desse lado, eu posso simplificar. Então, sobra que a aceleração A é 1/3 da aceleração da gravidade. Beleza, achei a aceleração A. Vamos partir para a parte 2. Na parte 2 do meu exercício, esse fio aqui é rompido. E aí no bloco 2, deixa de ter 2 fios, vai passar a ter um fio só. Então, no bloco 1 não muda nada. P1 menos T1 igual a massa vezes a aceleração, só que agora é a aceleração linha. No bloco 2 muda. Eu não tenho mais a tração 2, eu só tenho a tração 1. M, a linha. E o bloco 3 deixa de participar porque o fio rompeu, ele ficou para trás. Já tenho o meu sistema, soma. T1 negativo com T1 positivo, já era. Sobrou P1 igual M vezes a linha mais M vezes a linha, 2 vezes M vezes a linha. Massa de P1, peso 1, peso do corpo 1, é M vezes G, igual a 2M a linha. M multiplicando dos dois lados, posso simplificar. Então, eu já consigo saber que o A' é metade da aceleração da gravidade. Achei o A, achei o A'. Agora, eu vou vir para a minha pergunta. Então, a razão A' por A é A', metade da aceleração da gravidade, e o A, 1/3 da aceleração da gravidade. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tchuon. Eu sei que a razão A' sobre A é 1,5, sem unidade de medida, porque eu estou dividindo a aceleração pela aceleração. Então, repara bem nesse exercício. Primeira coisa, a gente percebe na leitura do enunciado que o exercício tem duas partes, uma em que os 3 blocos estão se movimentando junto e na outra o fio que une o bloco 2 ao bloco 3 é partido, então eu tenho uma outra situação. Comecei o exercício fazendo diagrama de forças, depois um sistema linear para a parte 1, achei a aceleração da parte 1, um sistema linear para a parte 2, achei a aceleração da parte 2, e a partir daí, sim, a razão entre A' por A. Beleza? Exercício literal, bom demais esse tipo de exercício. Se você tem medo desse tipo de exercício, recomendo fortemente que você perca o medo, porque num vestibular esse tipo de exercício pode ser o diferencial entre você ser aprovado numa primeira fase, por exemplo, ou não, porque a maioria dos estudantes tem medo de resolver esse tipo de exercício e, como a gente pôde perceber, não é um exercício difícil, é um exercício relativamente fácil. Beijo para vocês e até a próxima resolução.